Você precisa entender o que faz você se auto-sabotar, de agir realmente diante do mercado, que te impede de manter disciplina, de agir com confiança, de parar de operar quando deve, de controlar as suas emoções. Você precisa entender um pouco de como funciona a sua mente. Para explicar isso, eu vou utilizar o diagrama de comportamento proposto pelo Dr. Alan Watkins, tá? É um neurocientista britânico, é um grande pesquisador da performance humana, que já trabalhou aí com grandes atletas, CEOs ao redor do mundo. O Dr. Alan, ele diz que os nossos resultados, ou seja, o fato de você não conseguir parar de operar quando deve, é consequência do seu comportamento. Isso é fácil de entender. Você perde dinheiro porque você aumenta a mão e você toma um estoque muito grande, né? Maior do que você poderia. Você perde dinheiro porque você entra numa operação sem sentido. Tudo isso são comportamentos. Então você poderia pensar, é simples, Luana, vou mudar meus comportamentos e eu vou ter resultados diferentes, né? Mas certamente você já tentou isso, não tentou? Você já tentou manter a disciplina e seguir o seu plano de trade. Parar de operar dentro do gerenciamento de risco. Não ultrapassar limite de loss. Talvez uma ou duas vezes, algumas vezes, você até conseguiu. Aí acabava que você, sem querer, cara, Luana, não sei porquê, não sei como, mas eu acabo cometendo os mesmos erros. Acabo tendo os mesmos comportamentos que me levam às perdas, né? Os mesmos dias de fúria. Isso porque só mudar comportamento, na grande maioria das vezes, é insuficiente. Porque que tem algo que é mais profundo e que determina o seu comportamento, que é o quê? Os seus pensamentos, tá? E aqui a gente entra na seara interna, porque resultado e comportamento, tá? Estão no campo externo. Qualquer pessoa consegue ver que você tá deixando de ganhar dinheiro porque você não respeita o seu plano de trade, porque você não tem disciplina, porque você tem dia de fúria. Isso é fácil de ver, né? Agora, o que se passa na sua mente para que você tenha esse comportamento, isso tá no campo interno. Isso só você tem a capacidade de enxergar. Talvez neste momento você ainda não esteja vendo e tá tudo bem, mas você vai ter a capacidade de identificar tudo isso. E como então os pensamentos influenciam o seu comportamento? Bom, quantas vezes você pensa que o mercado não vai pegar a sua entrada? Ah, não, o mercado não vai descer, não vai chegar até aquele ponto. E aí você entra logo na operação, entra logo, fica mal posicionado, entrou antes da hora, você é violinado, você acaba tomando um stop que poderia ter sido um belo game. Você pensa que você vai conseguir reverter o resultado do dia, né? Você tá lá perdendo dinheiro naquele dia, menos quinhentão lá na conta, aquele pensamento do tipo, só mais uma operação, só pra voltar pro 0 a 0. E aí você vai lá e abre mais um trade, né? Abre mais uma operação. Só que aí você perde mais dinheiro e a conta não fecha. E esses pensamentos, eles estão o tempo inteiro influenciando a sua forma de agir. E a maioria deles são pensamentos automáticos, pensamentos que você não percebe. Você acaba vivendo num automatismo e ainda por cima com a programação errada, porque muitos desses pensamentos, eles têm origem no seu subconsciente. E aqui eu quero fazer uma pausa, tá? Uma pausa no diagrama do Alan Watkins para te explicar a relação entre o consciente e o subconsciente no seu comportamento e nos seus resultados. Para isso eu quero esta figura aqui do iceberg. O nosso consciente, aquilo que nós sabemos a respeito de nós, é apenas a ponta do iceberg, né? Ou seja, é 10% do que constitui nós mesmos. As nossas ações, os nossos objetivos, a nossa capacidade de analisar, de julgar e muitos dos nossos pensamentos são conscientes. Porém, existe um emaranhado de informações, tá? Sendo que a grande maioria delas nós desconhecemos, que estão no nosso subconsciente. É no nosso subconsciente que estão os nossos maiores bloqueios, as nossas crenças limitantes, os nossos medos, aquelas experiências traumáticas que a gente já teve na vida, as nossas maiores feridas de batalha, tá? Os nossos maiores desejos, anseios, também os nossos hábitos enraizados, nossas emoções profundas, tudo isso está no subconsciente. E a nossa mente faz isso, ela guarda essas informações no subconsciente para que a gente consiga sobreviver. Porque pensar conscientemente gasta muita energia, seria impossível sobreviver estando consciente para tudo o tempo todo e armazenar todas essas informações que a gente viveu. Então tudo que a nossa mente pode, ela joga para o subconsciente, tá? E grande parte das informações do nosso subconsciente guarda essa informação. Foram armazenadas na nossa infância, porque quando somos crianças nós não temos um filtro, as informações vão para o subconsciente de forma mais fácil e à medida, tá, que a gente cresce, a gente fica mais crítico, mais seletivo, e aí não é toda a informação que a gente deixa entrar lá, isso tem um lado bom e um lado ruim, e aí a gente passa, né, a selecionar aquilo que a gente acredita muitas vezes. E o que tudo isso tem a ver com você como trader? Tudo,
Porque os seus padrões automáticos de resposta são determinados por essas informações que estão no seu subconsciente. Por exemplo, é no subconsciente que estão as suas crenças, né? O conjunto das informações pelas quais você vê o mundo, né? E você age para ser congruente com isso. Quem aqui cresceu ouvindo que ganhar dinheiro é difícil, precisa de muitas horas, trabalho árduo? Você age de acordo com isso hoje sem perceber. E se você tem, né, isso no seu subconsciente, isso gera pensamentos do tipo, cara, são 10 da manhã, tem muito tempo de pregão pela frente, vou continuar operando. Só que você já bateu a meta, ou você já estopou o dia. E aí você continua operando quando deveria parar. Mas por quê? O que leva você a continuar operando? Essa informação, essa crença, isso que tá gravado lá no seu subconsciente. E aí você acaba devolvendo lucro, aí você acaba quebrando a conta, tendo dia de fúria. Foi essa crença, né, de que precisa muitas horas de trabalho árduo para ganhar dinheiro, que levou você a ter um pensamento de continuar operando, que levou você a ter o comportamento, né, que levou você a ter aquele resultado. Por isso que muitas e muitas vezes você quer agir diferente, você sabe o que precisa ser feito, você quer fazer, você quer seguir o seu plano, mas você não consegue. Por conta dessas informações, por conta da sua programação mental atual. E essas informações que estão no seu subconsciente, elas se relacionam com outros itens, né, aqui do nosso diagrama do Dr. Alan Watkins. Como eu disse para vocês, pensamentos, né, eles influenciam no comportamento, que eles influenciam nos resultados, mas essas informações do seu subconsciente, elas também influenciam na forma como você se sente. E sentimentos e pensamentos, eles vão estar o tempo inteiro, tá, se influenciando. Se entra na operação, quantas vezes, né? Entra na operação, o preço tá indo a favor da sua posição, bate aquela ansiedade. Ai, meu Deus do céu, coraçãozinho a mil, né? Bate aquela ansiedade. E isso gera aquele pensamento do tipo, o mercado pode voltar, o mercado vai voltar. E aí você pega aí, tem um comportamento que é clicar na boleta para encerrar a operação. E aí você tem um resultado de um gain pequenininho, quando você poderia ter batido a meta. E esses sentimentos, eles são originados pelas nossas emoções. E as emoções, elas são a externalização da nossa energia, né? Da nossa fisiologia. As emoções, elas são um mecanismo básico e necessário de sobrevivência, né? A sua mente, ela capta uma percepção de algum possível perigo, tá? E isso gera uma série de mudanças na sua fisiologia, no seu estado emocional, nos seus sentimentos, para que você tenha um determinado comportamento e tudo isso muito rápido. E de novo, o que isso tem a ver com você como trader? A grande questão é que a interpretação da sua mente das informações do ambiente, dos estímulos externos, está fortemente relacionada com as informações que ela tem no seu subconsciente, né? Se alguém aqui já leu o livro Trading the Zone, do Mark Douglas, inclusive no livro ele dá o exemplo de uma criança que quando criança ela foi mordida por um cachorro. E aí depois, mesmo depois, adulto, numa condição muito mais forte que aquele animal, ele pode vir a sentir medo de um cachorro. E com isso ele pode atravessar a rua, ele pode se afastar, tá? Por mais que ele seja muito maior, muito mais forte, a forma dele reagir, ela ainda tá muito relacionada com as informações que ficaram gravadas lá na sua infância. Lembra que eu te falei da infância, a importância? O que aconteceu? Quando ele foi mordido, né, pelo cachorro lá na infância, foi gravada uma informação do subconsciente, tá? Cachorro igual a perigo. Então, para se livrar do perigo, eu preciso gerar medo, né? O medo altera toda a minha fisiologia, né? Altera sentimentos, pensamentos e tudo isso com o intuito de me proteger, para que você consiga lutar ou fugir contra aquele perigo. Da mesma forma, presta atenção, da mesma forma ocorre no mercado com você o tempo todo. Quem aqui já perdeu um bom dinheiro no mercado? Isso, machucou, Luana, doeu. Talvez a sua mente tenha armazenado essa informação. Perder dinheiro é igual a sofrimento. Mesmo você não querendo, você não pediu para ela gravar essa informação. Mas por conta de tudo que você viveu, ela gravou essa informação. Perder dinheiro é igual a sofrimento, né? E é por ter essa associação negativa que hoje você hesita antes de entrar na operação, que você não aceita a perda, você continua operando na tentativa de recuperar, que você aumenta a mão, que você acaba tendo dia de fúria. Então entende como todas aquelas estruturas que a gente estava falando, do diagrama do Alan Watkins, fisiologia, emoções, sentimentos, pensamentos, subconsciente, comportamentos, tudo isso influencia para você estar tendo o resultado que hoje você tem. Por isso que muitas vezes não adianta a gente querer promover mudanças apenas no comportamento, tá? Se nós não mudarmos a programação que roda no seu subconsciente. E a tudo isso, toda aquela estrutura que a gente chama de programação mental. A minha missão é tornar o day trade uma profissão.